O Tribunal Superior Eleitoral aprovou novas regras para garantir que a tecnologia seja uma aliada e não uma ameaça à democracia nas eleições de 2026. Este ano, para você ter ideia, mais de 155 milhões de eleitores estão aptos a votar. E o grande objetivo dessa resolução é o combate à desinformação. Para explicar o que muda para o eleitor e para os candidatos, eu converso a partir de agora com o advogado especialista em Direito Digital, Dr. Paulo Sarmento. Doutor, boa noite, bem-vindo ao RF News. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós agradecemos, doutor. Eu já queria começar conversando com você e te perguntar o que muda na prática no uso de inteligência artificial nas eleições deste ano. Maravilha, Jana. Bom, primeiramente, o principal ponto que vai ser de impacto imediato para o usuário vai ser um aumento na transparência. Ou seja, todo produto, todo conteúdo que houver manipulação por meio do uso de inteligência artificial vai ter que ter uma rotulação, seja uma campanha eleitoral. Além disso, vai haver uma limitação para a utilização desse conteúdo sintético, o que isso pode vir da maneira de responsabilidade pelos próprios partidos, mas também responsabilidade até mesmo do usuário final, caso seja veiculado de maneira reiterada conteúdo falso. E por último, a maior responsabilidade das plataformas. Elas vão ter que implementar um programa de conformidade para essas novas regras do Tribunal Superior Eleitoral e, além disso, elas têm que atuar de maneira proativa, retirando esses conteúdos, mesmo sem decisão judicial. Tem uma parte, um tópico ali da resolução que chama bastante atenção, né, doutor? É aquele ponto que ressalta a proibição da inteligência artificial 72 horas antes da votação. O que muda nesse período crítico, digamos assim, né? Pensando em vídeos, em áudios, em montagens com IA? Maravilha, Juliana. Bom, como eu comentei agora há pouco, a resolução ela não proíbe por si a veiculação de conteúdo gerado por inteligência artificial. Ela simplesmente traz regras, traz balizas para que essa utilização seja feita de maneira transparente. Mas, durante o período eleitoral em si, né, antes, as 72 horas anteriores ao período eleitoral e as 24 horas posteriores ao pleito, esse conteúdo não pode ser publicado nem impulsionado pelas plataformas. Então, durante esse período de 4 dias, digamos assim, ele vai ficar extremamente reduzido. Isso é justamente para evitar o impacto imediato nesse período crítico, como se fosse uma zona de silêncio para produtos ou conteúdos gerados de maneira artificial. E quando esse conteúdo é ou for publicado fora do Brasil, a aplicação das regras enfrenta algum limite quando os servidores estão em outros países, por exemplo? Bom, a princípio, todo conteúdo, toda plataforma que veicule no Brasil, que atue no Brasil, tem que ter um escritório, tem que ter um local de atuação indicado, um responsável jurídico, para poder recepcionar demandas da justiça de qualquer forma, incluindo a justiça eleitoral. Mas isso, na prática, é muito complexo, né? Pois a gente, eventualmente, tem plataformas que vão estar fora do radar da justiça eleitoral e, eventualmente, pode ser difícil você conter. Mas para que isso seja feito de maneira efetiva, é necessário muita atuação transversal. Obviamente, as plataformas mais comuns, que são as plataformas de amplo uso pela população brasileira, essas vão ter as restrições aplicadas de maneira imediata, porque elas precisam, inclusive, ter um registro para impulsionar conteúdo durante o período eleitoral. Então, essas vão ficar restritas, vão ter atuação restrita, mas as plataformas menores, de fato, vai haver um impacto, vai ter um desafio maior para a implementação. E qual a orientação, doutor, que você deixa para os eleitores? A gente sabe que o grande objetivo, como eu falei no começo dessa resolução, dessa mudança, é combater a desinformação que é gigante, infelizmente. Qual a recomendação e a orientação que você dá para o nosso telespectador em relação a tudo isso? Está passando muito rápido o tempo, daqui a pouco a gente começa a ver um monte de coisa aí rodando na internet, na rede social. Como que a gente deve se proteger de informações erradas e falsas? Perfeito, Juliana. Bom, isso cabe para qualquer eleitor, isso desde o mais especializado na temática, desde o menos especializado, com menos contato com o mundo digital. Atualmente está cada vez mais difícil a gente conseguir identificar um conteúdo falso, um conteúdo adulterado, utilizado de maneira com utilização de inteligência artificial. O que a gente pode fazer é ficar atento a essas travas, a esses requisitos de transparência que essa resolução nos traz. Então, a partir desse momento, toda veiculação de conteúdo de propaganda eleitoral
que seja com manipulação de IA, ela tem que ter a disposição, tem que ter a informação expressa de que houve a manipulação, então isso tem que ser apresentado, então a gente tem que estar atento a essa apresentação, a essa informação. Além disso, se a gente evidenciar algum conteúdo falso, alguma propaganda, alguma postagem que vai de encontro à realidade, ou que tem um conteúdo falso, a gente pode também denunciar, a gente pode atuar como cidadão para, junto às plataformas, evitar que esse conteúdo gere danos maiores, enfim, possa eventualmente até afetar o pleito como um todo. Então, acho que os dois principais pontos são esses. Muito obrigada, doutor Paulo Sarmento, ele que é advogado especialista em direito digital. Obrigada por trazer mais clareza para a gente em relação a esse tema. Ótima noite, ótima semana para você. Muito obrigado a todos, boa noite. Boa noite.